Bom dia, turminha dos terceiro anos da Escola Gil Bastos. Eu sou o professor Júnior Ferreira, professor de matemática da Escola Gil Bastos dos terceiros anos. E hoje, a nossa aula de matemática, segunda-feira, dia 1º de março de 2021, terá como tema a unidade 2 do nosso livro didático, que é Sistema de Numeração Decimal. Isso mesmo, a partir de hoje nós começaremos a utilizar o nosso livro didático, o livro de matemática. Então, turma, dá uma pausa aí no vídeo e já pegue seu livro de matemática para você compreender a nossa aula, beleza? Vamos lá. Unidade 2, Sistema de Numeração Decimal. Então, o que nós iremos estudar hoje? Acabei de falar, é a unidade 2 do sistema de numeração decimal, mas não vai ser a unidade toda, vai ser apenas estes temas. Sistema de numeração decimal e formando grupos de 10, tá certo? Quais são as páginas do livro didático? Vai ser da página 20 à página 29. Você pode dizer, professor, mas por que nós não vamos começar com a unidade 1? Certo? A unidade 1 a gente vai ver num outro momento. Então, para iniciar a nossa aula com o livro didático, eu vou iniciar por este conteúdo, que é o sistema de numeração decimal, tá certo? Das páginas 20 a 29. Vamos abrir o livro na página 20, só para vocês identificarem qual é a unidade que vocês vão trabalhar hoje, que nós iremos trabalhar hoje. Abram na página 20, que é nessa página aí, que tem unidade 2, sistema de numeração decimal. Vai ser esta unidade que nós vamos trabalhar, iniciar neste mês de março, beleza? Abram o livro didático agora, gente, na página 22. Da página 20 você folheia e vai para a página 22, que é essa aqui, que tem assim, explorando os números no dia a dia. Turma, você já deve ter observado, né, que em tudo nós usamos números. Já pensaram nisso, gente? Tudo. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir de novo, a gente está usando números na nossa vida. Já pensaram nisso? Você acorda em uma determinada hora. A hora é número. Não é verdade? Você vai almoçar, vamos supor, em uma determinada hora, com uma quantidade de pessoas, com seu pai, sua mãe, tudo é números. Né? Sua mãe vai ao supermercado fazer compras. A mamãe vai ao supermercado fazer compras. Quando ela vai fazer compras, tudo lá está relacionado a números, né? Nos preços das coisas que ela vai comprar, a quantidade de coisas que ela vai comprar. Tudo, gente, na nossa vida é número. Prestem bem atenção como é isso. Então, os números estão presentes no nosso dia a dia. Vamos acompanhar aqui a leitura do livro. Por isso que eu disse, ó, abra o livro na página 22. Vocês não podem assistir essa aula sem estar com o livro aberto, não. E acompanhando a leitura, tá? Os números no dia a dia. 1. Observe as duas cartelas de adesivos abaixo e responda. Gente, eu tenho aí a cartela 1 e a cartela 2, tá certo? Aí a pergunta é, qual das cartelas tem a maior quantidade de adesivos? Gente, maior quantidade é o maior número, né? Olha só, a primeira cartela, a cartela 1, essa aqui, quantos adesivos tem? Contem aí para mim, né? Contem aí quantos adesivos tem. Eu vou dar a resposta a vocês, mas daqui a pouco a gente vai conversar sobre essa contagem, tá? 25. Confiram aí se não tem 25. Na cartela 2, que é maior, o tamanho, né? Cartela 2 ela é maior no tamanho, mas ela só tem 16 adesivos, certo? Então, qual das cartelas tem a maior quantidade de adesivos? É a cartela 1, né? Que tem 25. 25 é maior que 16. Agora eu tenho uma pergunta. B, como você pensou para responder o item anterior? Como foi que vocês pensaram para responder, para dizer que a cartela 1 tinha mais adesivo do que a cartela 2? Pode até ser que alguém tenha achado que a cartela 2 tinha mais, só olhando para o tamanho da cartela. Mas essa resposta aqui é pessoal, tá? Mas vamos conversar sobre as possíveis respostas.
Eu acredito que teve aluno que olhou para as cartelas e nem contou e achou que a cartela 2 tinha mais adesivo porque ela é maior. Mas nem sempre porque ela é maior ela vai ter mais. Ó. A cartela 1 é menorzinha, mas tem mais adesivo, porque os adesivos são menores. Certo? E para contar, professor, teve aluno, eu tenho certeza que contou um por um. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 25, ou até chegar no 16. Teve ou não teve? Sejam sinceros. E teve aluno, que eu tenho certeza que teve, que juntou para contar. Por exemplo, na cartela 1 tem 5 gotinhas, não é? 5 nuvens, 5 sóis, 5 luas e 5 estrelas. Eu tenho certeza que teve gente que contou assim, ó. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Foi ou não foi? Do mesmo jeito fez na cartela 1. A cartela 1, os adesivos estão agrupados de 4 em 4. Na cartela 2. Na cartela 1 é de 5 em 5. Na cartela 2 é de 4 em 4. Ó. Tem 4 cachorros, 4 gatos, 4 coelhos e 4 peixes. É ou não é? Aí teve gente que somou assim, ó. 4 mais 4 são 8, mais 4 são 12, mais 4, 16. Foi ou não foi? Então vocês observaram aí que há várias formas de eu poder contar esses adesivos, mas quem contou de um por um também não está errado, tá? Vamos para frente. Ainda na mesma página 22, segunda questão diz assim: ah, gente, isso aí é para vocês responderem, viu? Vocês viram que vou voltar aqui. Vocês respondam. Isso aqui que eu respondi para vocês, vocês vão fazer aí as respostas, escrever as respostas, tá? A gente tá fazendo junto isso aqui. Depois vocês vão fazer atividades. Amanhã vocês vão fazer as atividades. 2. Marco comprou um caderno de 100 folhas e outro de 50 folhas. Veja a seguir o preço de cada caderno. Olha, o Marco ele comprou um caderno de 100 folhas e outro de 50 folhas. Aí a pergunta é, qual dos dois cadernos foi o mais caro? Gente, o mais caro é o que custa mais dinheiro, né? Então eu tenho aqui ó, o caderno de 100 folhas, custou, não sei se está dando para vocês enxergarem, mas no livro de vocês acho que dá. Custou R$16, né? Tem aí na etiquetazinha. Caderno de 100 folhas. Já o caderno de 50 folhas custou R$10. A pergunta da letra A é: qual dos dois cadernos foi o mais caro? Custou mais dinheiro? Gente, qual é o dinheiro maior aí? É o R$16 ou R$10? É o R$16, então foi o caderno de 100 folhas, não é verdade? A letra B. Como você faria para saber quanto o Marco gastou ao comprar os dois cadernos? Gente, como é que eu faria para saber? Aqui é uma resposta pessoal, tá? Isso aqui eu não vou dar a resposta, não. Mas ele está perguntando assim, como é que você faria para saber quanto é que ele gastaria para pagar os dois cadernos juntos? Um é 16, o outro é 10. Juntando, né, gente? Lembra da adição? Era só juntar 16 mais 10, que vai dar R$26. Tá bom? Mas aqui a resposta é pessoal, cada um pode ter uma resposta diferente. Terceira, no calendário ao lado está assinalado em vermelho o número que indica o Dia Mundial do Meio Ambiente. Qual é esse número? Gente, está aí o calendário do mês de junho, do ladinho, e tem um número em vermelho. Esse aqui, ó. É o Dia Mundial do Meio Ambiente. É o número 5, né, gente? A resposta aqui é o 5. B. Quantos dias tem o mês de junho? Quantos dias tem o mês de junho? Gente, é só vocês olharem aí os dias do calendário completo do mês de junho, que vai do 1 ao 30. Tem 30 dias. Tá certo? Vocês observaram aí que a gente está usando os números em tudo. Ó. Tem número no calendário, tem número nos preços das coisas, não é verdade? Tem número em tudo. Vamos abrir o livrinho agora na página 23. Passar, né, a folha. Página 23, vocês vão encontrar o primeiro tema da unidade, que é o sistema de numeração decimal. Acompanhem comigo esta leitura e prestem atenção para vocês compreenderem o sistema de numeração decimal. Tá certo? Ao longo da história, o ser humano sentiu necessidade de registrar quantidades para responder a perguntas como: quantos animais há ao todo? Quantas luas se passaram? Gente, olha, há muitos e muitos e muitos anos atrás,
né? Muitos mesmos, há milhões de anos atrás, né? Aliás, há alguns não seriam milhões, né? Porque os seres humanos não nasceram há milhões e milhões de anos atrás. Mas há alguns mil anos atrás, os seres humanos tinham a necessidade de contar, mesmo sem saber nem o que era contar. Mas eles precisavam, por exemplo, os pastores de ovelhas, que criavam ovelhas, né? Eles precisavam contar quantos animais eles tinham, né? Como era que eles contavam os dias, né? Não existia ainda calendário, não existia dia, mês, ano, segunda, terça, quarta, não existia isso, não existia hora, não existia nada. Eles se baseavam pelo sol, né? Pela lua, para saber quantas luas tinha, era tipo como fosse quantos dias, mas precisava contar. Mas não existia número, não tinha um, não tinha dois, não tinha três, não tinha quatro, não tinha número, como é que eu vou contar sem número? Então, eles tinham essa necessidade de contar, mesmo sem existir números ainda, né? Então, inicialmente, para indicar contagens, eram utilizados objetos como estes. Então, como não tinha número, gente, eles usavam objetos para contar, pedrinhas. Era comum encontrar os pastores de ovelhas com um saquinho cheio de pedra na cintura. Por quê? Porque eles precisavam contar quantas ovelhas eles tinham. E aí eles iam colocando lá as ovelhas no local lá e ia contando, botando as pedrinhas num saquinho, certo? A quantidade de pedrinha que eles colocavam era a quantidade de ovelhas, né? E aí, gente, mas eles sabiam quantas ovelhas tinham? Era 100 ovelhas, 10 ovelhas, 20 ovelhas? Não, eles sabiam que tinha aquela quantidade de pedrinha, mas ele não sabia quanto era aquela quantidade, que número era aquele. Aliás, não existia nem a palavra números, tá? Ou eles poderiam contar através de nós numa corda. Tinha uma corda e eles iam fazendo nós. Cada nós era uma quantidade de alguma coisa. Também marcas em pedaços de madeira ou de ossos. Pegava lá um pedacinho de madeira e ia fazendo um risquinho. Do mesmo jeito com os ossos. Cada risquinho daquele era uma quantidade que ele estava contando, mas ele não sabia que cada risquinho daquele ali era um. E dois era dois, três era três, não sabia. Ele só sabia a quantidade, né? Estava registrando a quantidade para poder se lembrar. Porque, por exemplo, um pastor de ovelhas que tem 100 ovelhas, como é que ele vai saber de cabeça que ele tem aquela quantidade de ovelhas? E se alguma ovelha se perder, como é que ele ia saber? Então, quando ele estava botando as pedrinhas no saco, era a quantidade de ovelhas que ele tinha. Se faltasse ele colocar alguma pedrinha no saco, é porque estava faltando alguma ovelha. Aí ele ia ter que buscar, né? Continuemos a leitura. Além dos objetos, foram utilizadas partes do corpo para fazer contagem, ó. Dessa maneira, utilizando os dedos das mãos, vocês ainda hoje, depois de 2000 anos e 2000 e tantos anos, a gente ainda conta nos dedos. Conta ou não conta? Quando a gente está fazendo as continhas, eu vi vocês na tabuada contando nos dedos. Então, o ser humano passou a fazer agrupamentos de 10 para registrar as contagens. Então, era mais fácil, em vez dele contar de um por um, ele fazia agrupamentos de 10 em 10, 10, 20, 30, só que eles ainda não sabiam que 10 é 10, né? A contagem por agrupamentos de 10 constituiu um sistema de numeração decimal. Por isso que o nome se chama Sistema de Numeração Decimal. Se alguém perguntar a vocês, qual é o sistema de numeração que nós usamos? É o sistema de numeração decimal. Por quê? Vocês vão já ver que o sistema de numeração decimal, o decimal aí vem dos números básicos, que são, através deles é formado todos os outros números, né? Que são 10 números, que vai do 0 ao 9, dá 10 números, por isso que é o sistema de numeração decimal, é formado por 10 números, tá? Aos poucos, os seres humanos perceberam que podiam usar símbolos para representar para registrar e representar quantidades. Então, antes de criarem os números, mesmo de fato, eles foram criando símbolos, além dos riscos, para representar as quantidades. Até que eles descobriram, inventaram os números. Tá certo? Ainda na mesma página 23. Os símbolos indo-arábicos ou algarismos, que são os nossos números que nós conhecemos hoje, são chamados de algarismos. Os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são chamados símbolos indo-arábicos, porque foram criados pelos hindus e levados para outras partes do mundo pelos árabes. Então ele teve uma
invenção dupla. Os hindus inventaram, criaram, e os árabes espalharam pelo mundo. Então, esses dois povos é como que eles tivessem criados os algarismos, né? Que hoje é o nosso sistema de numeração decimal. Esses símbolos também podem ser chamados de algarismos. Tá? Por isso que é indo-arábicos, indo de hindus e arábicos de árabes, tá? Números naturais. Usando os números naturais, aliás, usando os símbolos indo-arábicos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, podemos escrever qualquer número natural, gente. Olha, o que foi que eu acabei de dizer? Que esses 10 números aqui do sistema de numeração decimal, eles são os números base. Através do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8 e do 9, eu posso criar qualquer outro número, certo? Começando pelo 0 e acrescentando sempre uma unidade, obtemos a sequência dos números naturais. Olha só, eu tenho 0, se eu botar mais 1, dá 1. Eu tenho 1, se eu botar mais 1, dá 2. Eu tenho 2, se eu botar mais 1, dá 3. Assim por diante, gente. Cada número mais 1 dá o próximo número, né? E aí, turma, eu não disse que o do 0 ao 9 eu posso criar qualquer outro número? O que é que vem depois do 9? É o número 10. Como é que é formado o número 10? É o número 1 e o número 0. Não é um número novo, não. O número 10 não é um número novo. O número 10 é formado pelo número 1 e pelo número 0. E o próximo número, que é o número 11, é formado por dois números 1. E o próximo é formado pelo número 1 e o número 2, é o 12. E assim por diante. Não existe número que não seja formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Tá certo? Compreenderam isso? Por isso são chamados de números decimais, sistema de numeração decimal. Essa sequência não tem fim, por isso dizemos que ela é infinita. Ou seja, os números não têm fins, porque cada vez que você pegar um número e aumentar mais um, vai dar o próximo. Então ela é infinita. Para indicar isso, usamos as reticências. Esses 3 pontinhos quer dizer que os números são infinitos. Reticências, tá? Lá em português vocês já viram isso aí, talvez. Vamos agora para a página 24 do livro didático. Números no dia a dia. Além de os números serem usados para representar quantidades que expressam uma contagem, eles podem expressar códigos, medidas ou ainda a ordem de um elemento em uma sequência. Veja algumas situações. Olha, eu disse para vocês que os números estão no nosso dia a dia em tudo, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, não é verdade? Então aqui eu vou mostrar alguns exemplos de que os números estão presentes no nosso dia a dia, em qualquer coisa que a gente faça. Vocês estão vendo aí nessa figura, né, alguns meninos brincando ou dançando numa quadra, né, de futebol. Tem aí os meninos, tem várias brincadeiras, né? Olha, para que eu uso o número aqui? Fazendo a contagem, podemos usar o número 9 para indicar a quantidade de crianças na banda. Isso aí é uma banda de música. Aí tem vários meninos tocando alguns instrumentos. Eu disse brincando, mas é tocando alguns instrumentos, tá? Quantos meninos tem aí, gente? Tem 9 meninos. Então, para eu dizer quantos meninos tem aí, eu usei um número, o número 9. É uma banda de música, né? E eu represento a quantidade 9 para dizer que tem 9 alunos, 9 meninos na banda de música. Por exemplo, para dizer quantos alunos tem na nossa sala, no terceiro ano B, terceiro ano C, quantas pessoas tem na nossa sala? Né? Eu vou contar. Eu uso número, não é verdade? Ainda na página 24, tem outras situações, olha. Vocês já viram que nas embalagens do supermercado tem um código, tem umas listrinhas assim, umas tirinhas no cantinho do pacote, da caixa, não sei, tem umas listrinhas pretas e um número embaixo. Isso ali é um código, tá aí o código, o número, indicando a caixa de leite, indicado na caixa de leite pode ser usado para se obter informações sobre o produto. É o código de barra. Vocês veem que quando a gente está fazendo as compras lá no supermercado, a moça passa o produto na frente de uma telazinha lá do computador, e aí aparece o preço no computador. Isso ali é um leitor de código de barra. Ele lê esse número aqui e aparece o preço. Isso aqui não é o preço, não. Mas o preço está cadastrado no computador, que é tudo feito com número. E aí, quando o leitor do código de barra lê esse código, esse número que tem em todas as embalagens, ele transforma esse número aí num preço que aparece na tela do computador, que já é outro número. Não é verdade? Então, tudo é número, gente, na nossa vida. Outro exemplo.
Nessa embalagem, o número 50, que não dá nem para a gente ver, acompanhado da unidade de medida metro, unidade de medida metro expressa uma medida, certo? O comprimento de fio dental que há na embalagem. Olha, isso é a embalagem de fio dental. E aí na embalagem está dizendo assim, 50 metros. Quer dizer o quê? Que tem 50 metros de fio dental dentro dessa embalagem. Então, ele tá indicando esse número aí uma medida. Enquanto que lá na caixa de leite ele estava indicando um preço, um código, né? Aqui ele está indicando uma medida. Nesse último exemplo, nós temos aí, né? Uma fila de pessoas na bilheteria. Pode ser a bilheteria de um estádio de futebol, de um clube, de alguma coisa, né? Os números também podem representar ordem ou posição. Observe como é possível indicar a ordem de cada pessoa na fila acima usando números. Olha só, essa senhora que está grávida está na frente dos outros rapazes. Ela está na primeira posição, ela é a primeira pessoa da fila. É uma ordem. Quem é que está na segunda posição, ou seja, a segunda pessoa da fila é esse outro rapaz. E a terceira pessoa é outro rapaz. Então é uma posição, o número está indicando uma posição, certo? Por exemplo, quando a gente está lá na sala de aula que vocês se sentam nas carteiras, eu posso dizer que o aluno fulano de tal está na primeira cadeira da primeira fila, está na última cadeira da última fila e assim por diante. É uma posição, tá bom? Vamos agora para a página 26. O tema é formando grupos de 10. Por que a gente está falando de formar grupos de 10? Porque o nosso sistema de numeração é decimal, tá? Vamos acompanhar a leitura comigo. Observe a situação a seguir. Valéria guarda latinhas vazias de alumínio para doá-las a uma cooperativa de reciclagem. Ela quer contar as latinhas que juntou no último mês. Inicialmente, Valéria espalhou as latinhas sobre uma mesa, como mostra a figura A. Tá aí a figura A e a Valéria pegou todas as latinhas que ela juntou neste mês e espalhou na mesa, tá? Beleza. Aí eu tenho aqui uma pergunta. Quantas latinhas você acha que há na figura A, que é essa figura aí? Faça uma estimativa. Gente, estimativa é quando você, tenta adivinhar quantas latinhas tem aqui. Você não vai contar, não. Não conte agora, não. Ninguém conta agora, por favor. Tem alguém contando? Tô olhando. Tem não, né? Gente, olha. Você vai estimar. Você vai dizer, mais ou menos, tentar adivinhar quantas latinhas tem aí. Pensem aí. Pensa aí no número. Olha aí para a quantidade de latas, mas não conta, só pensa. Tu acha que tem quantas latinhas aí? Essa resposta é pessoal. Cada um grave seu número aí na memória, tá? Ou então escreve aí no teu livro. Pode escrever aí no livro. Não é, pode escrever. O número que você pensar, você escreve. Ah, tem uma latinha. Claro que ninguém vai pensar um, né? Tem 20 latinhas, 30 latinhas. Você bota aí o número, tá bom? Pode botar o número que você quiser. Não conte agora, não. Vamos a outra pergunta. Agora, conte as latinhas da figura A, uma a uma. Quantas latinhas estão sobre a mesa? Agora nós vamos contar. Vocês já botaram o número que vocês acham que tem, que vocês imaginam que tem, que vocês tentam adivinhar que tem, né? Agora nós vamos contar para confirmar se você acertou ou se você errou. Bora contar comigo? Vamos lá. Vocês podem ir contando aí, circulando ou riscando as latinhas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês sabem contar, gente? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Faltou eu contar alguma latinha? Faltou não. Tem 23 latinhas sobre a mesa que a Valéria colocou. Então a resposta aqui é 23. Certo? Aí a última pergunta é: sua estimativa foi próxima ao número de latinhas? É uma resposta pessoal, porque só quem sabe o que vocês escreveram aqui na estimativa foi vocês. Aquele número que você tentou adivinhar, vocês acertaram? Foi mais próximo? Foi antes ou foi menos ou foi mais? Foi próximo ou foi bem distante? Teve alguém que botou 100 latinhas? Ou teve alguém que botou 2 latinhas? Aí é distante, né? Mas pode ter alguém que tenha botado 20 latinhas, 30 latinhas, aí é mais perto. Na verdade, pode até ter alguém que tenha adivinhado 23, né? Aí vocês vão responder aí, se vocês andaram perto ou não da estimativa, tá?
Então, sempre que eu falar em estimativa, é para você adivinhar, tentar adivinhar, não é contar exatamente não. E depois você conta e confirma se você acertou ou não. Na mesma página. Depois, Valéria organizou as latinhas em grupos de 10. A Valéria pegou aquelas mesmas 23 latinhas e organizou. Lá estava tudo espalhado, não era? Ela organizou em grupos de 10. Mas algumas latinhas ficaram fora dos grupos, como mostra a figura B. Olha, tá aí, não é? Ela juntou, olha, aqui eu tenho 10 latinhas. Nesse outro grupo eu tenho mais 10. 10 mais 10 são 20. E sobrou algumas latinhas que não dá 10. Sobrou quantas? 3, que é justamente as 23, né? Desculpe. Né? Sobrou essas latinhas dos dois grupos de 10. Mas ela formou 2 grupos de 10 e sobrou 3 latinhas. Beleza. Vamos agora para a página 27 responder sobre essa figura B ali. Quantos grupos de 10 latinhas Valéria conseguiu formar? Vocês viram que tinha 2 grupos de 10 latinhas, não era? 10 mais 10, não é isso? E quantas latinhas ficaram fora dos grupos? Vocês viram que ficaram 3 latinhas fora do grupo, não foi? Quantas latinhas há ao todo na figura B? É diferente da figura A, gente? Não, tem as mesmas 23 latinhas, né? Elas só estavam de maneira diferente. A última questão, em qual das duas figuras você achou mais fácil contar a quantidade de latinhas? Justifique sua resposta. A resposta aqui é pessoal. Mas me diga uma coisa, olha, enquanto que na figura A as latinhas estavam todas espalhadas, e para eu contar eu tinha que contar de uma por uma, não é verdade? Na figura B, as latinhas estavam organizadas de 10 em 10 e a sobra. Então, qual era o mais fácil de contar? Porque aí eu não precisava contar de uma por uma. Eu tinha 10, mais 10 é 20 e a sobra era 3, 23. Qual é a forma mais fácil de contar? Eu, professor Júnior Ferreira, acho mais fácil de contar a da figura B, que já estava agrupado de 10 em 10. Mas, se você acha que é a figura A, não tem problema. Aqui a resposta é pessoal. Quem botar a resposta aqui, a resposta que você colocar estará certa. Tá bom? Vamos agora para a página, aliás, continuando na página 27. Para representar a quantidade de latinhas que juntou, Valéria registrou o seguinte número no quadro de valor e de lugar ou quadro de ordens. Depois, nas próximas aulas, eu vou apresentar um quadro de ordem bem bonito para vocês, para a gente compreender o que é esse quadro de ordens, tá? Mas está aqui, olha, ela representou aqui. Eu tenho, de trás para frente, as ordens são escritas de trás para frente. A segunda ordem é a primeira ordem. A primeira ordem é a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das dezenas. Então, quantas unidades sobraram sem estar em grupos de 10, né? Lá na mesa que a Valéria organizou? Sobrou 3 unidades de latinhas, não foi? E tinha 2 grupos de 10. 2 grupos de 10 não são 20? Cada 10 é uma dezena. Então, eu boto 2 dezenas ali, ó, que é 20. Forma o número 23. Olha aí o balãozinho. Observe como podemos representar a quantidade de latinhas que já juntei para reciclar. Isso é a Valéria falando. Valéria juntou 23 latinhas de alumínio para reciclar. 23 é igual a 2 dezenas mais 3 unidades. Professor, 2 dezenas, uma dezena é 10. Bota isso na cabecinha de vocês. Uma é 10, 2 é 20. 10 mais 10, ó, 20. Mais 3 unidades. Unidade é um mesmo. Uma unidade é 1, 2 unidades é 2, 3 unidades é 3. Então, 20 mais 3 dá 23. Lemos o número 23 assim, 23. Isso aqui é o número por escrito. Eu tenho um número em numeral, o 2 e o 3 é 23, e tenho um número por escrito, a palavra 23. Agora, abra o livro na página 28. Continuando aí, ó. Como vimos anteriormente, os dedos das mãos do ser humano também favorecem a contagem por agrupamentos. Os dedos das nossas mãos dá para a gente facilitar, para a gente agrupar os números, juntar os números. Em vez de contar objetos um a um, a contagem podia ser feita de 10 em 10. Por exemplo, eu não tenho 10 dedos na mão, então eu vou contar de 10 em 10 com os números das minhas mãos. 10 unidades formam uma dezena. Quando eu tiver 10 unidades, 10 dedos, eu tenho uma dezena de dedos. É a mesma coisa eu dizer, eu tenho 10 dedos, eu posso dizer, eu tenho uma dezena de dedos. Porque uma dezena é 10 unidades. Compreendido? Espero que sim. Eu vou agora
deixar uma atividade extra para vocês hoje. Hoje, preste atenção, hoje ninguém vai fazer atividade no livro. Vocês só vão fazer no livro isso aqui que eu fiz com vocês. Professor, e essas atividades que tem aqui? Se acalme, ninguém vai fazer nada hoje. Compreendeu? Olhe, se alguém fizer atividade sem o professor mandar, o professor vai ficar muito chateado com vocês. A atividade que vocês vão fazer hoje é essa atividade extra aqui que eu vou dizer agora, e você vai me ouvir muito atentamente para você não estar depois me perguntando, que eu já tenha coisas que eu já tenha dito, ou não tenha feito, ou não fazer a atividade que eu mandei fazer. E aí levar falta no final do dia. Tá bom? Então bora lá. O que é a atividade extra de hoje? Vocês vão assistir o filme A História do Número 1. A História do Número 1, como tudo começou, que eu irei disponibilizar no grupo do WhatsApp. Quem é que gosta de assistir filme aqui? É um filme, gente, que conta a história do número 1. Como foi que surgiu, que inventaram o número 1? Aí vocês vão descobrir. Vão assistir esse filme. Esse filme ele tem duração de 1 hora. Mas é tão bom de assistir ele, vocês vão adorar assistir ele, vocês vão conhecer a história do número 1. Desde quando os números, as contagens começaram a existir. Tudo aquilo que eu contei agora para vocês, vocês vão conhecer toda a história completa. Aí vocês vão prestar bem atenção, vão assistir o filme como se vocês estivessem assistindo a coisa mais interessante do mundo, e é interessantíssimo para vocês compreender como é que a gente hoje usa os números, porque eles foram inventados por alguém há algum tempo atrás, alguns anos atrás, né? Então vocês vão assistir esse filme. Esse filme eu vou colocar o link lá no grupo, aí vocês vão clicar no link, vão pro YouTube e vão assistir o vídeo, sem preguiça. Porque se tiver preguiça, não vai pra frente nenhum. Viu? Tem que assistir o filme todinho, do começo ao fim, a atividade de hoje. Assistam atentamente, pois o professor irá fazer algumas perguntas no grupo. Olha, quando for, eu vou dar um tempinho para vocês assistir o filme, tá? E aí eu vou perguntar no final, perto do final da nossa aula, que lembra que a nossa aula hoje encerra-se 11 horas, né? Perto do final da nossa aula, eu vou fazer algumas perguntas no grupo. O que foi que vocês acharam do filme? Ou o que foi que vocês acharam de importante no filme? Ou vou fazer alguma pergunta que falaram lá para ver se vocês sabem responder, tá? Quando foi que foi criado o número 1? Né? Quando foi que foi criado os outros números? E assim por diante. Quem criou os números? Vocês vão ter que assistir para poder me responder. Eu vou fazer várias perguntinhas e vocês vão me responder no grupo. Quem responder, leva presença. Quem não responder, leva falta. Essa é a atividade de hoje. Quer dizer, vou repetir, quer dizer, professor, que não é para fazer nenhuma atividade no livro, nenhuma. Só essas páginas que eu já fiz com vocês. Aí para vocês fazerem, já é para vocês terem feito junto comigo aqui. Mas aquelas onde tem atividade, ninguém faça nada. Olhe, se alguém fizer e não tiver prestado atenção no que eu falei, não vai dar certo, não. O professor vai ficar muito chateado com você. Faça isso não, tá bom? Preste atenção no que o professor está falando. Beleza? É isso. É a nossa aula de hoje. Então, boa aula para vocês. Assistam filme e se liguem em tudo, porque eu vou perguntar. Eu vou fazer pergunta. Tá bom? Então é isso. Não esqueça, né, de no finalzinho agora desse vídeo, se inscrever no nosso canal, no meu canal, que é no seu canal também, que isso aqui é feito para vocês, e clicar no gostei. Tem gente que não tá clicando no gostei. Clica no gostei, o que é que custa? Tá assistindo? Já clica no gostei, antes de começar a assistir. Tá bom? Então faça isso. Um forte abraço a todos, boa aula, e mais tarde eu começo a perguntar o que foi que vocês assistiram do filme. Beleza? Abraço, professor Júnior Ferreira para vocês.